lá? Conseguiu entender e fazer o exercício que a gente tinha começado? Sim, tranquilo. Uhum. Tá. Então, a gente vai continuar daquele ponto. Cauandro e Carol também, tudo bem? Até ali? Tá. Eu vou colocar para apresentar para vocês. Então, a gente parou aqui, né? Fizemos o maior valor observado, o menor valor observado. E por que a gente precisa disso? Bom, a gente está fazendo, então, uma média estatística do peso dessa amostra de feijão que a gente retirou, né, de uma população que é um saco de 1 quilo. E a gente vai ver agora, baseado nesse valor que a gente teve de máximo e mínimo, todos os outros grãos de feijão vão estar nessa margem, nesses dois limites. Então, a gente agora vai ver como é que está se comportando a frequência desses pesos dos grãos de feijão, tá? Então, quando a gente faz essa distribuição de frequência, a gente chama de histograma. Então, para interpretar melhor os resultados, a gente faz esse histograma para a gente ver onde está a média, quais são os valores que a gente pode descartar, quais são os valores que a gente pode ter considerados como erros, né? Porque daí dos limites inferiores e superiores a gente pode descartar. Então, para fazer isso, a gente vai dividir a faixa total, né, desse limite que a gente tem de máximo e mínimo, em pequenos intervalos para contar quantos grãos de feijão a gente tinha em cada um daqueles intervalos. Então, isso chama distribuição de frequência. A gente vai ver quantos grãos tem num pequeno intervalo. Então, a gente vai escolher uma faixa que vai estar contemplando todos os grãos de feijão. Então, se a gente tem feijões, o máximo é 0,30 alguma coisa, o mínimo é 0,11 alguma coisa, então a gente vai pegar uma faixa que acomode todos eles. Então, a gente não vai pegar exatamente o 0,1188, que é o mínimo, e daí fica difícil de a gente colocar em faixas que são padronizadas. Então, a gente pega e arredonda, né, por exemplo, para 0,10, ó, passando o avião, e arredonda para 0,32, se a gente for escolher, por exemplo, uma largura desses intervalos igual a 0,02, tá? Então, vamos agora contar, a gente vai fazer esse exercício agora, vocês vão ter que ter o Excel aí, ou então depois em casa, né, se a Fernanda tiver um pouco de dificuldade de fazer agora, por causa do trabalho, daí dá para fazer em casa. Mas nós vamos ter que contar quantos caroços a gente tem de cada peso nesses intervalos, certo? Então, a gente vai ter essa resposta. Mas antes da gente ver essa resposta, então a gente vai lá no nosso exercício. Aqui. Tá? Então, a gente na aula passada, nós fizemos aqui, ó. Mínimo 0,11, máximo 0,30 alguma coisa. E agora a gente vai ver como que se comportam, né, esses grãos dentro dessas faixas. Então, a gente vai ter que abrir o Excel, se vocês puderem fazer isso. E a gente vai fazer aqui, então, a separação desses intervalos. Então, como a gente vai pegar de 0,02 gramas, e isso tudo, gente, depende do que vocês estão tratando. Aqui nesse exemplo, a gente vai pegar um intervalo de 0,02 gramas, porque ele é um intervalo compatível com a unidade que a gente tem dos grãos de feijão, tá? Olhando aqui para o peso dos grãos de feijão, a gente tem que eles têm 0, alguma coisa gramas. Então, a gente tem que ter essa compatibilidade com as unidades. Se vocês estiverem tratando de temperatura, tem que ver qual que é a faixa compatível. Se vocês estiverem tratando de massa seca, alguma outra coisa, então vocês precisam adaptar, né? Então, se eu quero ter, por exemplo, 10 intervalos... Só um minutinho, Mariam. Qual que é o teu máximo que deu? O meu máximo aqui, 0,3043. Será que é isso? Vamos ver. Que eu não tenho esse valor, né, Bela?
Não tem? Não, meu máximo deu outro. Então, Deu 0,2507. então essa sua tabela deve estar incompleta, Carol. Tenta baixar de novo. Tá, Eu coloquei, ó, aqui no... Vocês estão vendo aqui o Google Classroom, né? Aqui nas atividades, eu coloquei ele aqui, ó, exercício de feijões. Eu baixei ele daqui agora, tá? tá, vou pegar de novo. Isso, pega ele aqui. Para fazer máxima e mínima rapidinho, eu posso esperar. Cacau, tem aí um Excel para você fazer? Acompanhar? A Fernanda tem também? Tem? Ah, então tá. É bom para ir fazendo, porque daí fica mais fácil de você acompanhar aqui. Se tiver dúvida em casa, às vezes não tem como perguntar, né? Esperar a Carol abrir, para todo mundo fazer junto. Eu só vou fazendo isso aqui, então, olha, gente, se vocês quiserem aí também, completando aqui, em cada coluna, a gente vai colocar um intervalo, tá? Obedecendo esse valor que a gente vai, então, que a gente estabeleceu de 0,02. Se vocês quiserem também a gente completando. E dá-lhe chuva, hein? Onze intervalos tem aqui. Agora arrumei minha tabela, deu certo, tá? Viu? Ah, então tá. Carol, enquanto você estava fazendo isso, eu completei aqui, ó, com os valores dos intervalos, então, tá? Então, como que a gente faz o histograma? Bom, eu tenho esse intervalo de 0,11, aqui, 0,11 até 0,30. Eu poderia fazer intervalos de 0,1, por exemplo? Poderia fazer, tá? Ficaria assim, 0,0 até 0,1, 0,1 até 0,2, opa, até 0,2, e 0,2 até 0,3, ou mais um aqui, 0,3 até 0,4. Não teria problema a gente fazer assim. Mas por que eu estou colocando intervalo menor, com 0,02? Porque quanto menor esse intervalo, mais exato eu vou ter o meu histograma. Porque esse histograma, vocês vão ver, ele é um gráfico de barras que vai me dizer qual é a frequência de grãos, né, do peso de cada intervalo, e com esse histograma eu vou traçar uma curva que deve dar uma curva parecida com a curva de distribuição normal, aquela curva de Gauss, tá? Se eu coloco um intervalo muito grande, eu vou ter 4 barras, nesse caso aqui, de 0,1, eu tenho esses 4 intervalos só. E eu não vou ter muita representatividade aqui dessas barras, tá? Elas não vão me dizer com muitos detalhes o que está acontecendo dentro dessa amostra. Ao contrário, se eu coloco, então isso daqui a gente não vai fazer porque a gente quer um pouco mais de detalhamento. Ao contrário, se eu coloco aqui um intervalo de 0,01, poderia fazer também. Só que em vez de 11 barras, eu teria 22 barras. E aí seria um processo trabalhoso desnecessário, porque como a gente está trabalhando com estatística, a gente quer facilitar as coisas. A partir do histograma, a partir de 10 barras, a gente já não tem mais tanto detalhamento assim. Então, dá para a gente usar 10 barras dentro do histograma, seria um número adequado. Aqui a gente pegou 11, então, para facilitar, né, de colocar esse intervalo de 0,2, então está adequado, a gente não precisa ter um trabalho muito grande. Porque a gente pode fazer, no experimento, vocês podem ter uma população, vocês podem ter vários experimentos para fazer, e vocês podem fazer análise de tudo, não tem problema, só que é muito trabalho. Por isso que a gente faz análise estatística, o tratamento estatístico,
para que aquela amostra que a gente esteja pegando daquele universo que a gente tem seja representativo. Mas dá para fazer também do universo. O IBGE faz o censo a cada 10 anos, e aí ele conta toda a população. Entre os 10 anos, de 2010 até 2020, o IBGE faz uma estimativa, ele faz uma análise estatística do crescimento da população. E aí ele confirma, depois de 10 anos, fazendo realmente o censo. Então, são formas diferentes de a gente tratar o mesmo problema, né? Óbvio que se vocês tratarem o universo do que vocês vão ter, toda a população, vocês vão ter a resposta mais fiel possível. Mas, às vezes, o erro é tão pequeno que não compensa, tá? Vocês vão ver isso depois, quando a Estela apresentar para vocês os programas, os erros são muito pequenos, então não compensa. A estatística já provou que não precisa. Então, se não precisa, a gente tem que fazer muita coisa, não é? Então, a gente vai perder tempo com outras coisas, não com isso. Então, agora, a gente vai ter que contar, né, quantos caroços tem em cada um desses intervalos. Não sei se vocês conhecem alguma funcionalidade do Excel, mas existe uma funcionalidade muito legal que dá para fazer aqui, que é o que a gente vai usar, talvez vocês possam usar outra, de repente vocês conhecem outra, que é a função condicional, tá? É o se. Então, eu vou colocar nessa célula aqui uma fórmula para que o Excel faça a comparação entre o que eu quero. Então, eu vou colocar nessa fórmula aqui, nessa célula aqui, uma fórmula do tipo: se esse número aqui estiver entre 0,10 e 0,12, então coloque aqui nessa célula o valor 1, para eu poder contar que esse valor aqui está nesse intervalo. Obviamente, com essa minha lógica, se esse valor aqui for de 0,12 a 0,14, eu vou retornar aqui um valor 0. Em todos os outros vão ser 0 também, porque assim, quando o Excel acha uma dessas condições, ele vai colocar 1, senão ele vai colocar 0. Então, a gente vai ter aqui, em cada uma dessas linhas, essas fórmulas, e em cada coluna, em cada linha, a gente vai ter só apenas um número 1. O número 1 vai ser aqui onde realmente se enquadra esse valor do peso, tá? Vocês já fizeram alguma análise assim, Cacau e Carol? Já usaram essa função? Sim? Já sim, já. Tá. Fernanda conhece? Vou fazer devagar aqui, Fernanda. Aqui a gente vai entrar um pouco em programação, mas é tudo muito, muito simples, tá? Então, acompanhem comigo aqui. Igual. Igual, para o Excel entender que nessa célula eu vou colocar uma fórmula. Então, eu vou colocar aqui a fórmula C. Essa função C, ela verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Então, o valor que a gente quer que ele retorne na célula verdadeira é 1, para poder contar aquele valor do peso nesse intervalo. E o valor que a gente quer, se for falso, é o 0, para que ele não conte mais de uma vez nos outros intervalos, tá? Então, função se, eu tenho que abrir parênteses, e aí ele está me dizendo como que funciona esse teste. Esse teste lógico é o e ou. Então, eu quero que o intervalo, esse intervalo, ele seja maior do que 10 e menor do que 12. Tem que estar entre esse intervalo. Esse valor do peso aqui, 0,1188, eu vou comparar com o meu intervalo. Então, ele tem que ser maior do que 10 e menor do que 12. Então, ele tem que satisfazer essas duas condições. Por isso que o meu teste lógico aqui é o teste E, tá? E daí ele pede para eu colocar ponto e vírgula, colocar o valor, se for verdadeiro, ponto e vírgula, e colocar se o valor for falso. Então, agora a gente vai fazer isso. Então, o teste é e aqui a gente vai colocar se
esse valor aqui for maior do que 0,10 e menor, esse mesmo valor B2 for menor do que 0,12. Vamos ver se vai funcionar, porque às vezes a gente coloca um ponto e vírgula diferente aqui, ele acaba aí, depois a gente corrige, tá? Então, esse teste que eu estou fazendo, ele tem que satisfazer ao mesmo tempo essa célula 0,1188 ser maior do que 10 e menor que 12. Maior que 10, o ponto e vírgula está no lugar do E, maior que 12. Então, se isso acontecer, eu quero que ele me retorne o valor 1. Se não, eu quero que ele retorne o valor 0, tá? Vamos ver se vai funcionar. Aqui a gente abriu um parênteses cor-de-rosa, que já foi fechado, e um parênteses em preto, que eu devo fechar agora. E aí ele mostra para mim em negrito que eu fechei os parênteses corretamente. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Está tentando digitar uma fórmula. Vou colocar uma apóstrofe. Não tem fórmula aqui. Eu acho que não tem esse ponto e vírgula. Isso. Tá? Então, se a gente olhar, se a gente colocar de novo ali na célula, ele vai mostrar aqui em cima qual é a fórmula que tem nessa célula, tá? Se eu tivesse um outro teste lógico ou, tá? Então, eu quero que esse valor, eu quero que o Excel me retorne um valor se aquela célula que eu quero comparar for menor do que 10 ou maior do que tanto. Então, no lugar do E, eu colocaria o ou, tá? Fernanda, você conseguiu entender como é que faz essa programação? Deu? Conseguiu fazer no seu Excel? Carol, Cacau, conseguiram fazer no Excel aí? Qual que é a vantagem do Excel? Então, vamos lá. A vantagem do Excel é que quando a gente chega perto da célula onde tem uma fórmula, e esse cursor que tem um sinal de mais grande, branquinho, se a gente chega perto e ele fica fininho, é porque eu posso copiar o que tem nessa célula. Copiar o quê? A fórmula, tá? Então, se eu clicar com esse cursor já fininho aqui, e arrastar para a direita, ó, tá vendo que ele fica verde? E soltar, ele está copiando a fórmula. A gente só precisa ver se ele está copiando corretamente a fórmula, porque ele entende que quando a gente arrasta, a gente quer também colocar os valores que são variáveis nas outras colunas. Então, olha só, nessa coluna aqui, que é a coluna C2, onde tem a fórmula que está sendo retornado o valor 1, eu coloquei toda a fórmula e eu estou comparando a célula B2. Quando eu arrastei, ele entendeu que eu quero comparar agora, como variável, a célula C2, e não é isso que a gente quer, tá? Então, para isso não acontecer no Excel, a gente consegue fazer uma fixação da célula que a gente realmente quer testar. Se a gente colocar o sinal de dólar, não sei como é que chama esse sinal aqui, antes e depois, antes do B e depois do B, ele vai fixar esse número, ele vai colocar exatamente esse número. Não vamos colocar no 2, não, senão ele vai fixar a célula 2 e depois ele não vai fazer aqui para baixo. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Vamos colocar antes do B para ele poder fixar a coluna B, senão ele não vai entender. Ele vai pegar sempre a coluna anterior à nossa fórmula, tá? Então, olha só. Agora, se eu arrastar, eu vou olhar aqui e vai estar lá a comparação de novo da célula B2 com o valor que eu tinha antes, tá? 0,10 até 0,12. Ele não entende que 0,10 e 0,12 são variáveis também, porque agora eu estou na coluna do 0,12 a 0,14. Então, aqui eu vou ter que arrumar. Dá para fazer também
por uma fórmula, nós vamos fazer assim, que fica mais rápido e a gente não tem tantos números. Se a gente tivesse uma tabela enorme para fazer, eu não faria desse jeito aqui, tá? Manualmente. Tem um outro jeito de fazer, mas às vezes dá mais trabalho e a gente tem pouca coisa, então não vale a pena. Aqui. Então, Fernanda, deu certo aí? Colocou o sinalzinho de dólar na frente do B, arrastou e ele copiou a fórmula? Calma aí que eu tô tentando ainda. Tá, ó, vou colocar aqui de novo, tá? Carol e Cacau podem arrastar tudo e podem ir fazendo aqui já as transformações de 12 para 14 e 16, 16 e 18, 18 e 20, 22 e 24, 24 e 26, 26 e 28, 28 e 30 e o último 30 e 32. Fernanda, me dá um ok quando tiver o seu certinho aí, tá? Alguma pergunta, Fernanda? Não? Mostra para mim como que você copiou a fórmula. Tá. Quando você faz essa primeira, você arrasta, ó, quando ele vem aqui perto desse quadradinho, ele fica fininho. Aí você clica e arrasta. Aí o verde está mostrando o que ele está copiando. Eu só não vou copiar porque ele vai tirar aqui a formatação que eu já fiz, tá? Aí você arrasta até o final da coluna que você tem aqui do 0,30 a 0,32.
Só que daí ele vai ficar todo igual. Ele vai ficar sempre desse mesmo jeito aqui, ó. 0,1 até 0,12. Tá vendo? Ele vai ficar sempre assim, ó. E a gente precisa ir mudando. Vou tirar, senão ele vai achar aqui. A gente precisa mudar porque o intervalo vai mudando. Então, manualmente, aqui estava 0,10 e 0,12, né? Eu tenho que vir aqui, ó, e colocar, porque essa coluna é do 0,12 até o 0,14, tá? Isso precisa ser feito manualmente. Daí, em cada coluna, você vai ter que alterar, ó, 0,14, 0,16. Aí a outra, 0,16, 0,18. O que não pode acontecer é ter mais de um valor 1 em cada linha, tá? Porque esse valor aqui, ele vai pertencer apenas um dos intervalos. Se tiver mais de um número 1 aqui nessa linha, é porque alguma coisa da fórmula está errada. Então, a hora que deu o número 1, os outros todos têm que zerar. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. A gente não teria que colocar algum intervalo como igual? Eu fiz a composição geral e daí fiz a soma, né? Deu 139. Daí eu percebi que tem um 0,22, só 0,22, que daí ele não entra porque o nosso intervalo é menor ou maior, não tem o igual, né? Tá. Então, a gente tem que colocar aqui, ó. Se esse intervalo... Deixa eu só ver como é que a gente vai concatenar aqui. Acho que tem que ser aqui dentro. Às vezes vai funcionar isso aqui. Quando falta parênteses, ele começa. Aqui, B2. Encontramos um erro que temos que corrigir para se E, B maior ou igual a 0,1 vezes Espera lá que eu já vi. Às vezes falta ponto e vírgula. Ia fazer um teste aqui, mas agora não estou achando 0,22. Mas eu acho que se a gente coloca, depois do sinal de menor ou maior, coloca o igual,
Eu acho que dá certo, não precisa repetir. Eu acho, mas eu não consegui achar o 0,22 aqui para fazer o teste, para ver se dava certo. Vou testar. Aqui, por exemplo. Isso. Aí depois do. Eu acho que é depois do menor. Do menor. Ele arrumou. Já deu certo. Depois e depois. Só que daí tem outro problema. Se a gente coloca em todos, ele pode dar em mais de um. Ah, é verdade. Né? Agora que me toquei, deveria ser em um só. Em um só. Então, a gente coloca, por exemplo, aqui, só no 12 e deixa o 14 aqui. Daí sempre manter no primeiro. Sempre no primeiro. Pode ser. Obrigada, Cacau. Então coloca só no primeira, só na fórmula original. Isso, coloca sempre aqui, depois desse sinal de maior, Fernanda, coloca um igual, tá? Porque daí a gente fecha o intervalo, incluindo o valor também do limite desse intervalo aqui, tá? Esse aqui eu tenho que arrumar aqui. Então, fica assim, ó, a célula maior ou igual a 0,1, se ela for isso, e também tiver no intervalo menor que 0,12, retorna 1, se não retorna 0. Agora é para dar certo, então. Tá dando certo, Fernanda? Uhum. Carol, deu certo também aí? Fala, Terminei. Tá. Então, agora, como grande vantagem do Excel, a gente vai selecionar todas essas fórmulas e a gente vai copiar de uma vez só para todos esses 140 números que tem aqui, tá? Para selecionar, Fernanda, agora não vai com o sinal de menos fininho, não, tá? Vai com o sinal de mais, normal, clica e arrasta, ó. Ele vai só selecionar, deixar tudo em cinza. E agora, quando tudo já tiver selecionado, é que você vai, com o sinal de mais fininho, puxar ele para baixo. E daí, quando você puxar, ele vai copiar a fórmula para as linhas que estão aqui embaixo, já pegando o valor do número que a gente quer. A gente agora quer o B3, então ele está pegando o B3. Depois o B4, ele está pegando o B4. Tá? Ele vai fazer isso de forma automática. Observe que em cada linha precisa ter apenas um número 1, tá? Porque esse valor tem que estar apenas em um intervalo aqui. Arrastando para todos. Nós temos, então, a definição das frequências, tá? Conseguiu, Fernanda? Eu fiz alguma coisa errada na minha, porque tá tudo zerado a outra coluna. Ah, tá. Se eu parar de apresentar, será que você consegue apresentar o que você fez? Deixa eu parar. Tenta só apresentar para eu dar uma olhada no que você fez. É o professor indo na carteira do aluno em ensino remoto.
certo? Tá. Clica para mim, fazendo um favor, lá no número 1. Naquele número 1. Na coluna B2, onde tem o seu número 1. Coloca isso, clica aí. Deixa eu só ver como é que tá. Vai aí nessa fórmula. Vê para mim quanto que tá, como é que é a fórmula do lado dele. Na fórmula C2, isso. Ah, tá. Tá vendo que na sua primeira coluna, volta lá no número 1, você tem a célula que está sendo comparada a A2, tá? Que de fato tá vendo no seu caso? A sua célula é a A2. Porque na minha planilha, a minha coluna aqui, ela não começa no A, ela começa no B. Então, agora, isso, vai ser tudo A2. Uhum. Isso. Que daí você fazendo assim, você vai estar sempre comparando a sua célula A2 com alguma coisa. Uhum. Tô botando no mão. Tá, agora seleciona tudo e copia, vamos ver como é que vai estar. Seleciona toda aquela linha de cima, aquela que você corrigiu agora. Isso, seleciona e copia. Ok. Tá, então agora pode copiar a tabela toda. Seleciona, por exemplo, essa última que tá. Isso. Então, aí. Não, ainda não. Vai para cima. Isso. Agora vai com o cursor para ele ficar fininho. Isso, agora vai até o final. Aí. Ok, pode soltar. Tá. Então, agora ele calculou tudo, certo? Vamos voltar então aqui. Para a gente achar então a frequência, vai ter sempre nessa coluna aqui o valor 1, caso seja verdadeiro, desse peso pertencer a esse intervalo. Então agora a gente vai somar todas essas linhas aqui, tudo que está para cima dessa coluna, para ver quantos grãos estão nesse intervalo, tá? Para isso a gente faz igual soma, abre parênteses, então a função é soma. Digita igual. Apertei essa tela de volta. Ah, tô fazendo e vocês não estão vendo. Sorry. Pronto. Agora sim? Aqui. Agora tá, né? Sim, tudo certo. Tá. Então, embaixo de cada coluna dessa, de cada intervalo, a gente vai somar quantos valores de 1 a gente teve nessa nossa comparação. Então, a gente vai fazer a fórmula soma, abre parênteses, e aí, a partir desse aqui, a gente copia tudo para colocar isso nesse intervalo. Ele vai somar tudo que está nesse intervalo aqui, certo? Fecha o parênteses e dá OK.
ele retorna o valor dessa soma. Se arrastar, ele vai copiar todas as frequências. Podem fazer o gráfico já do histograma, se vocês já souberem fazer, desses valores aqui, tá? No X, no eixo X, esses valores, e no eixo Y, o valor das frequências, então, esse aqui. Usando o gráfico de barras. Fernanda conseguiu somar todos? Chegou naqueles valores ali? Tô fazendo, calma aí. Os meus valores deram diferentes. Carol, você considerou igual aqui em cima? Maior ou igual? O igual, se eu entendi certo, colocava para um, pulava e colocava para outro, é isso? É sempre no limite inferior. Então, ó, maior ou igual e o outro só menor. Aí do lado aqui, maior ou igual e o outro só menor. Para todos. Para todos. Ah, tá. Para Não, todos. então peraí. Tem coisa errada. É igual a Cacau falou, tem um valor aqui que é bem exato, né? 0,22, eu acho. Aqui, ó. E ele vai dar errado se não estiver contando, incluindo o limite do intervalo. Tem mais um que está dando um certo. Ah, mas é porque ele deve ter incluído o limite superior. A gente incluiu o limite inferior. Não tem problema. Dez, 11. Deu certo agora, Carol? Mostra para mim, eu vou parar aqui o meu, mostra para mim a sua planilha. Às vezes tem um ponto e vírgula diferente.
Pode ir lá na primeira célula, em qualquer uma delas. Pode clicar só para eu ver a fórmula que está. Na do lado, deixa eu ver. Essa daí, ó. Se B2 for maior ou igual a 12 ou menor que 0,14. Você tá vendo que você colocou 14 e 16? Isso. 12 e 14. Agora do lado. Tá. Então foi isso. Pulou um intervalo só, daí acaba dando diferença. Uhum. Tá, agora copia de novo tudo. Agora você tem que arrastar, porque agora você arrumou as fórmulas. Isso. Não, primeiro seleciona da linha. Não, 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 não faz isso, porque senão ele vai copiar a mesma fórmula. Dá um voltar. Dá um voltar primeiro, isso. Aí. Agora só seleciona. Isso. Agora arrasta. Aí. Ok. Beleza. Agora deu certo. Deixa eu só voltar aqui na nossa... Vou apresentar aqui de novo para vocês. O nosso exemplo, aqui, a gente estava, então, né, tendo que fazer esse histograma, e aqui são os valores que o livro encontrou como sendo a frequência em cada um dos intervalos, tá? Vocês vão observar que entre o intervalo, aqui o 20, 22, 22, 24, vai ter uma alteração aqui, mas não tem problema, tá? A gente considerou o igual como limite inferior. Ele provavelmente considerou o igual como limite superior. Isso não vai afetar em grandes coisas nosso histograma, mesmo porque isso vai fazer parte de um erro aleatório, tá? Não tem problema. O que não pode é a nossa quantidade total aqui, se a gente somar todos esses números aqui, não pode dar diferente de 140, tá? Isso aqui tem que ser esse valor, porque foi o número de amostras que a gente pesou. Agora, a gente vai fazer... Então, aqui a gente observa, ó, tem um caroço naquele primeiro intervalo, depois 4, 11, 24, 32, daí já começa a cair 26, 18, 15, 7, 1 e 1. Percebam como isso funciona de acordo com aquela curva que a gente tem de distribuição normal, tá? E esse exercício aqui é um exercício bem aleatório mesmo. Assim, dá para fazer e conforme a gente for fazendo, provavelmente ele vai se repetindo com essas frequências aqui, tá? Sendo que a frequência maior sempre vai estar perto do peso médio dessa amostra. Agora, nós vamos fazer a frequência relativa. A frequência relativa, ela é a porcentagem do que tem naquele intervalo do total. Então, no intervalo de 0,1 a 0,12, foi observado um caroço de um total de 140. Então, a frequência relativa é 1 de 140, que dá 0,007. Transformando isso em porcentagem, vai ficar 0,7, porque daí tem que multiplicar por 100 aqui. 0,7% dos pesos medidos ficaram entre 0,10 e 0,12. Então, agora a gente vai fazer o cálculo dessa frequência relativa. Quais são as porcentagens? O que equivale 1 em 140? O que equivale 4 em 140? Tá? Para fazer a porcentagem aqui, nós vamos fazer igual, aí a gente seleciona essa célula, porque ela vai variando, dividido, em vez de a gente colocar 140
assim, selecionando a célula, vamos escrever 140, porque se a gente selecionar assim, ele vai copiando as outras células que estão do lado também. Se vocês quiserem fixar essa célula, dá para colocar ela e fixar com o sinal de dólar antes e depois. Aí ela fica fixa, tá? Vai que a gente muda esse exercício, daí em vez de 40 já não são mais 140. Numa outra vez que vocês forem fazer a amostra de vocês, vocês não vão fazer 140, vocês vão fazer 250, mas dá para usar a mesma estrutura da tabela, se vocês fizerem assim. Aí não precisa ir lá e digitar 250 quando mudar, por exemplo, do total. Ali ele já vai estar sempre corrigido. Mas isso tanto faz, tá? Eu vou colocar o 140 para não dar muita confusão. E vezes 100, porque eu quero que esse resultado seja em porcentagem. Ok? Dá um Enter, ele vai fazer aqui o valor da porcentagem. Para não ficar esses vários números, não sei como é que a tabela de vocês está formatada, vamos tirar um pouco aqui. Vamos deixar só uma casa decimal, igual estava no exercício. 0,7, certo? Arrastando para todos. Vamos fazer uma prova real aqui, vamos ver se a soma de tudo isso dá... Quanto tem que dar? 100%, né? Incluindo uma casa decimal. Conseguiram determinar esses valores? Sim, Cacau, Carol também? Tá. Fernanda, tá conseguindo? Deixa eu compartilhar para você ver o que eu fiz de errado. Acho que eu preciso interromper, peraí. Tá, pode ir. Carol deu? 100%? Ok. Deixa eu só ver uma coisa antes. 32, 26, 30. Tem alguma coisa errada antes, Fernanda, porque, ó, 1, 4, 11, 24, eu tô falando ali das somas, tá? 32, 36, ok. 32, 26, ok. Depois tem que dar 18, depois tem que dar 15, depois tem que dar 7, 1 e 1. Então, em algum lugar, volta de novo para mim nessa fórmula. Isso, ok. E a do lado também deve estar com algum problema dos limites. Isso, 24 e 26. Aí. Agora seleciona essas duas células, só essas duas. Seleciona isso e arrasta até isso. E agora copia. Aí já vai dar certo. Até aí. Uhum. Aí 18, isso, ok. Tá? Agora precisa fazer a frequência relativa. Então, igual. Tá vendo que lá em cima você tem igual B141, na verdade é B142, tá? Porque você tem que pegar o valor da soma do 1, 4, 11, então é a 142, isso. Agora dá um Enter, ok. Uhum.
Se você quiser arrumar o número de casas decimais, clica em cima desse 0,71, alguma coisa, vai lá no ícone que tem perto de um dinheirinho, lá em cima tem vários desenhinhos, tem um ícone que parece um dinheirinho, tá vendo? Vai com o seu cursor ali perto. Mais para a direita, aí, mais para a direita, é nessa linha aí, mais para a direita, aí mais uma para a direita. Esse daí aumenta a casa decimal, e o do lado diminui casa decimal. Isso, então clica nele e você vai ver que vai diminuindo. Clica, aí mais um, ok, deu certo. Então agora você pode arrastar que ele já faz certinho. Já está inclusive formatado com uma casa decimal e solta. Nessa célula que você acabou de clicar, digita assim, igual soma, abre parênteses, e agora pega com o cursor mesmo, vai lá no 0,7, clica em cima do 0,7. Isso, pode ser aí também, de trás para frente. E vai indo para a sua esquerda, para poder selecionar todos esses números. Que daí ele vai fazer... Não, ele já saiu da soma. Faz assim, pode ser... Se você quiser ir lá em cima arrumar, você consegue arrumar assim, ó, já está escrito lá, igual soma, abre parênteses, L144. Você pode colocar antes do L144, coloca B de bola, 144, que você vai estar pegando a célula correspondente a B144. Agora coloca 2 pontos, isso, e daí ele pega esse intervalo de B144 até L144, ele está até mostrando para você em azulzinho, tá? Se você der um ok, ele vai fazer essa soma, tem que dar 100%. Então, aí tá tudo certo. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer agora. A gente já pegou todas as frequências. A gente já fez as frequências relativas. Isso. Estão vendo aí, né, gente? Tá compartilhado, né? Sim, tá certo. Então, aqui do lado, ele está mostrando todas as frequências que a gente tem aí também, tá? A única diferença deve estar aqui nesse intervalinho, do 0,20, 0,22, que deve ter alguma coisa diferente. O nosso já está em porcentagem, tá? Então, por isso que já está diferente aqui. Então, é preferível analisar a distribuição dos pesos dos caroços em termos de frequência, porque as distribuições estatísticas teóricas são distribuições de frequência. Então, quando a gente está fazendo uma análise estatística, a gente vê a probabilidade de aquilo estar acontecendo. Se é uma probabilidade de acontecer, então isso é uma distribuição de frequência. Conhecendo essas frequências, a gente determina, então, a probabilidade de certos valores tenham interesse venham a ser observados, e assim a gente testa as hipóteses com relação à nossa população. Então, vamos gerar um histograma a partir disso que a gente acabou de fazer, onde cada intervalo é representado por um retângulo, cuja base coincide com a largura do intervalo, daquele de 0,02 e 0,02, e cuja área é idêntica ou proporcional à sua frequência. Então, a gente vai fazer um gráfico de peso, né, de intervalo de peso e quantidade. Desse jeito aqui. Então, a gente vai ter de 0,10 até 0,12, 1, que é um caroço só. De 0,12 até 0,14, não lembro agora quanto que deu lá, tá? Essa frequência, tanto faz a frequência relativa, em porcentagem, ou a frequência absoluta. Aqui, no caso, ele está pegando a frequência relativa, tá? Então, a gente pode fazer com relação a essa frequência aqui, ó. Certo? Então, como é que a gente vai fazer esse gráfico? Vamos ver se vai dar certo aqui. A gente vai selecionar esses valores que a gente quer que sejam do eixo X, e a gente vai selecionar, clicando no botão Ctrl do teclado, os valores que a gente quer que vão para o eixo Y.
Tá? Então, ali ficou selecionado e aqui também ficou selecionado. Vamos lá, no inserir gráficos, e a gente já pega aqui um gráfico de barras ou colunas. Esse aqui é de quê? Estatística. Pode ser esse aqui mesmo. Vai ficar alguma coisa desse tipo aqui. Eu vou levá-la para baixo para ficar mais perto dos valores. Mara, só explica para mim de novo como é que você seleciona os dois valores? O eixo X e o Y? Eu selecionei primeiro o valor, eu selecionei primeiro esses valores aqui. Tá? Porque eu acho que o Excel é meio enjoado nisso, às vezes a gente seleciona um eixo primeiro e depois o outro ele não entende. Então, se você selecionar esse primeiro, ele vai entender que ele é o X. Aí, deixa ele selecionado lá. Vai lá embaixo, no valor das frequências, clica, antes de selecionar qualquer coisa, clica no botão Ctrl do teclado. E aí, seleciona esses valores aqui da frequência relativa. Vai lá em cima, ver se os de cima estão selecionados também, porque se não apertar o Ctrl, ele vai perder essa seleção e vai selecionar só o que está lá embaixo. Então, tem que apertar o Ctrl para ele somar a essa seleção, a outra seleção também. Aí ficam essas duas seleções feitas, tá? E aí, inserir gráfico. Conseguiu selecionar? Uhum. Viu, Carol? Aí, faz um gráfico de coluna. Fernanda, conseguiu fazer? Ok. Então, a gente tem um gráfico assim. É um pouco... conseguiu fazer o gráfico também, Carol? O meu gráfico deu errado. Ele dá só 2 barras. E ele seleciona em cima e seleciona embaixo. Será que é porque embaixo... São os valores, né? Embaixo eu deixei na fórmula... Eu fixei a célula, ao invés de deixar o valor 140, eu coloquei a célula. A única coisa diferente, eu acredito. Carol, você colocou o gráfico de barras ou de colunas? De colunas, na verdade? Sim? Porque o meu estava dando errado, mas eu estava selecionando o histograma. Aí dava... Deixa eu olhar de novo. O Excel é meio enjoado para essas coisas. Às vezes a gente tenta fazer uma coisa, ele dá outra resposta, a gente precisa ir tentando. Aqui tem várias opções. Ah, tá, tem um histograma aqui. Ah, verdade, estava no histograma, Pareto, histograma. Tem que ser esse aqui, coluna 2D, mas pode ser 3D também. Ah, era isso mesmo, Cacau. Era o tipo do gráfico. Mas espera aí que ainda tá... Beleza. Certo? Certo. Ok. Então, o gráfico dele está um pouco mais organizado porque não tem esses espaços que os nossos têm, ó. Né? Ele consegue deixar ele junto, mas o formato é o mesmo, tá? É a mesma coisa.
Quando a gente for calcular a média, a gente vai ver que a média, ela está aqui, muito perto das máximas frequências. O x barra, a gente representa a média por x barra, tá? E o S é o desvio padrão. É uma nomenclatura internacional, por isso que acaba ficando assim, tá? Então, x barra menos um desvio padrão e x barra mais um desvio padrão. Então, a gente vê aqui menos 2 desvio padrão, mais 2 desvio padrão. Esses valores aqui a gente vai ver depois como sendo os limites, tá? Talvez hoje ainda não. Se a gente for traçar um gráfico aqui, concordando as médias de cada um desses intervalos, a gente vai ter mais ou menos aquela curva de distribuição padrão normal. Se a gente desconsiderar 5%, ou seja, esse último intervalo e esse último intervalo, a gente vai conseguir ter aqui dentro 90% de tudo que a gente teve dos pesos dos feijões. Então, a gente consegue fazer uma estatística chegando numa média que representa aquela população, sem esquecer que existem valores diferentes, tá? Às vezes a estatística é muito criticada por causa disso daqui, porque a gente chega em valores médios, né, que são números, e às vezes a gente não faz a interpretação disso. Igual eu dei para vocês o exemplo na primeira aula sobre a temperatura média da Terra, né? Tem muita gente que faz muita crítica com relação a isso, por exemplo. Então, alguns cientistas dizem que a temperatura média da Terra não está esquentando porque nós estamos calculando errado, porque nós estamos medindo errado. Nós estamos fazendo a estatística errada. E aí eles falam assim, qual que é o sentido de você, por exemplo, pegar uma lista telefônica, hoje já nem tem mais lista telefônica, né, mas o argumento é bem esse. Qual que é o sentido real de você pegar uma lista telefônica, somar todos os telefones que tem ali, dividir pelo número de telefones que tem, que é a definição teórica de média, e aí você vai ter um número de telefone médio. Esse número de telefone médio, teoricamente, se eu ligar, todas as pessoas vão atender. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa ter de cuidado quando a gente faz as análises estatísticas. Quando a gente trabalha com acessibilidade, a gente não trabalha com estatística, a gente não usa médias. Porque quando a gente trabalha com acessibilidade, digo acessibilidade de pessoas com deficiências motoras, né, alguma coisa assim. A gente não quer que só a média das pessoas tenham acesso, a gente quer que 100% tenha acesso. Então, a gente faria o histograma e a gente não desconsideraria 5% dele, não desconsideraria as caudas, a gente chama de cauda, né, os valores máximos e mínimos, porque a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de média, de peso médio de feijão para poder determinar 1 quilo de feijão no pacote. Tá? Então, nós estamos trabalhando com algo relativamente simples, que é o peso do feijão, para saber quantos grãos tem 1 quilo. Visto que se a gente fizesse só 2 medições, a gente teria um erro muito grande. Então, com mais medições, a gente tende a minimizar esse erro. Vantagens da representação gráfica, então, nesse histograma. A concentração dos pesos dos caroços em torno do valor 0,20 é percebida imediatamente, assim como o escasseamento progressivo dos dados, à medida que nos afastamos desse valor em ambas as direções. Também podemos notar uma simetria na distribuição. A parte que fica mais à direita da região central é mais ou menos a imagem especular da parte que fica à esquerda. Essa característica seria muito difícil de perceber olhando somente para a tabela. Então, quando vocês estiverem fazendo os experimentos, quando vocês estiverem fazendo a apresentação dos resultados da dissertação de vocês, vocês precisam, às vezes, fazer o gráfico e ver se não fica mais fácil do leitor, da pessoa que está estudando, né, aquele assunto, entender o que vocês estão fazendo. Às vezes, até para vocês. Vocês chegam numa tabela e aí é muito número e não dá para perceber de que forma eles variam, né, ao longo ali das diferentes amostras que vocês fizeram, ou medições que vocês fizeram. Então, sempre façam um gráfico para ver
se vocês não conseguem olhar com mais clareza para todos aqueles dados que vocês têm. Quando vocês fazem análises amostrais em laboratórios, vocês têm muitos dados, mais muitos. Então, é sempre bom colocar num gráfico, ver qual é a distribuição. Às vezes é uma distribuição gaussiana, né, distribuição normal, mas às vezes é exponencial, às vezes é logarítmica, e pelo gráfico e pela tabela a gente não consegue perceber essa nuance. Características básicas do histograma. A localização do conjunto de observações em uma certa região do eixo horizontal, na região central, e a sua dispersão ou espalhamento ao longo dessa região. Essas características podem ser representadas numericamente, de forma abreviada, por várias grandezas físicas. As mais usadas nas ciências físicas, que são os valores contínuos, né, são a média aritmética e o desvio padrão. Por isso que a gente faz média aritmética e desvio padrão. Média amostral e desvio padrão. A média aritmética é a soma de todos os valores dividido pelo número total de elementos do conjunto. Esse é o conceito de média que usaremos daqui em diante. Empregaremos somente o termo média. Se usarmos o símbolo X para representar o peso de um caroço, isoladamente, a forma que a gente representa a média X barra, e ela é calculada, então, pela soma dos pesos dividido por 140. Então, no caso nosso, a média é 0,2024. Olhando aqui no histograma, a gente vê que ela deveria realmente estar entre 0,20, 0,22, porque a gente tem aqui uma linha que cresce um pouco mais rápido do que essa linha do outro lado aqui, né? Então, a gente, olhando assim, intuitivamente, a gente já teria uma certa noção de que a média estaria por aqui, mais para o limite superior desse intervalo de 0,20 do que para o limite inferior, porque não dá a impressão de que aqui no 0,18 é a média, porque a gente tem mais números desse lado, mais intervalos desse lado direito do histograma do que do lado esquerdo, certo? Então, como é que a gente faz a média aqui no Excel? A gente tinha um mínimo, uma função mínimo, o máximo, a função máximo, e a média, função média. Então, colocando igual, digita média, ele vai dar aqui várias opções de média. Geométrica, harmônica, interna. A média aritmética é simplesmente média, tá? Então, do intervalo D2, no meu caso aqui, tá? D141. Então, essa é a média calculada somando todos os números e dividindo por 140, certo? Podem fazer também. Deu certo aí? Certo, Fernanda? Tá. Deu? Então, chegamos ao nosso valor da média. Então, se a gente for ver aqueles valores iniciais que a gente tinha feito, né, pegando dois caroços, um tinha sido 0,1188, o outro tinha sido 0,2673. Os dois estão bem longe da média, né? Por isso que quando a gente fez o valor de quantos caroços deve ter no quilo, usando 0,1188 a gente achava 8.000 e tanto, usando 0,26 a gente achava 3.000 e tanto. Agora que a gente fez um estudo mais aprofundado, e não só 2 análises, a gente fez 140 análises, fizemos o histograma, vimos a distribuição dessas frequências e conseguimos achar a média dessas 140 análises, então a gente consegue saber
a média, e se eu tivesse 250 análises, essa média ia ser diferente, tá? Ela ia ficar mais refinada e mais próxima da real ainda. Então, fazendo agora a nossa estimativa de quantos grãos tem um quilo, se eu dividir 1 quilo, 1.000 gramas, por 0,2024, eu vou chegar em 4.940. Essa estimativa, no entanto, foi obtida a partir da observação de apenas 140 caroços. Isso é menos do que 3% do total, supondo que haja realmente cerca de 4.940 caroços no pacote. Por isso, não deve corresponder a um valor exato, né, refinado. Trata-se apenas de uma média amostral e não da média populacional. É necessário estimar a sua incerteza. Vocês conseguem entender quando eu digo que é uma média amostral, que é uma média que faz parte apenas dos 140 caroços e não de uma média populacional com relação a todo aquela população? Se a gente pega que 1 quilo tem 4.940 caroços e a gente pegou 140, que é 3% desse total, então a gente vai ter uma média muito bem definida de 140 caroços. Então a média desses 140 é 0,2024. Mas dos 5.000, não. Então a gente precisa ver quanto de incerteza a gente ainda tem nesse nosso problema, que é o caso que vocês vão ter na dissertação de vocês. Porque vocês vão tirar, por exemplo, a amostra do rio num determinado dia, num determinado horário, e vão fazer uma análise. Aí, depois de 2 meses, a mesma coisa. Depois de tantos meses, a mesma coisa. Vocês não vão conseguir definir qual é a média do pH de 1 ano daquele rio. E vocês estão fazendo amostras esporádicas, e vocês não estão fazendo uma análise contínua. Se vocês tivessem um pH funcionando ali 24 horas e registrando no papel, igual existe o pluviógrafo, né, que mostra a quantidade de chuva que cai, e quando não cai chuva nenhuma, ele fica traçando uma linha reta, aí sim a gente tem o total, né, e se a gente fizer uma média, a gente vai errar bem menos, considerando que a média tem, né, o seu desvio padrão, e quanto maior o desvio padrão, menos confiável é essa média, a gente já vai ver isso também, tá? Então, o desvio padrão é uma medida de espalhamento das observações em torno da média. Eu tenho um valor considerado médio, e eu tenho vários outros pontos, que vocês viram ali no histograma, que estão distanciando da média. Quanto mais distancia da média, mais diferente da média esse valor é. Então, primeiro, a gente precisa calcular a diferença ou desvio de cada valor individual em relação a essa média amostral. Aqui tem a fórmula do desvio padrão, né? A gente vai fazer 1 sobre o número total de observações, e a gente vai somar cada um dos valores da amostra, de 1 até o valor total da amostra, tá? Esse desvio que a gente está fazendo aqui não é ainda desvio padrão, é só um desvio de quanto cada ponto fica longe da média. Para fazer o desvio padrão, a gente precisa fazer a raiz quadrada da variância, mas, graças a Deus, o Excel faz isso, né? Então, como os desvios podem ser positivos ou negativos, se a gente considerar a média no meio, igual ali do nosso histograma, se a gente considerar a parte esquerda negativa e a parte direita positiva, e a gente não quer valores negativos, a gente precisa elevar isso ao quadrado. A gente eleva ao quadrado e a gente elimina o sinal negativo desses desvios, só que a gente não quer o valor quadrado, a gente quer o desvio padrão, então a gente tira a raiz quadrada. Mas a gente faz isso para uma manipulação matemática, para a gente não ter os valores negativos, tá? Por isso que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, e a variância é o quadrado dos desvios puros. Note que a variância é uma espécie de média dos quadrados dos desvios, portanto, a unidade de variância é o quadrado da unidade da média e dos dados da amostra. Para a gente calcular a variância dos pesos, a gente pode ir lá no Excel.
vocês quiserem calcular aqui a variância, não sei se ele calcula a variância com o nome variância mesmo. Vamos calcular aqui. Variância, se eu disser var, estima a variação de uma base. De uma amostra. É porque o VAR-P é da população total, não é o caso. Estima a variação com base numa amostra, e aqui não é o caso, e aqui é da população. Então, é esse mesmo, var ponto A. De B2 até B 141. Tá? Então, a função do Excel para a variância, para essa variância que a gente está usando, a variância amostral, é var.a, de amostra. E o intervalo que a gente tem dos nossos pesos. Deu certo aí para vocês? Carol, Cacau, ok. Eu sei que quando a gente faz a análise estatística, a gente tem tantos dados e a gente acaba fazendo tão automaticamente, média, desvio, padrão, que a gente não para pensar quais são os efeitos físicos disso, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar o que significa aquela média. E aí, quando a gente faz um estudo para publicação no artigo, normalmente a gente coloca os dados estatísticos em função da média e mais ou menos o desvio padrão. Vocês já devem ter lido isso em artigo. Então, tem lá. Se eu estivesse colocando aqui alguma coisa com relação a esse exemplo, lá estaria escrito a média do peso dos caroços, 0,2024, mais ou menos, e do lado o valor do desvio padrão. Que é para o leitor saber qual que é o erro que eu estou tendo em fazer essa consideração de média, tá? Se o desvio padrão for muito grande, quer dizer que essa média, ela está se espalhando muito. Então, na verdade, a gente não deveria usar média, deveria usar outras funções. Se o desvio padrão é pequeno, quer dizer que os números realmente estão mais concentrados ali, perto daquela média, e eu tenho uma boa representatividade dessa minha amostra. Vamos só terminar aqui e fazer o desvio padrão por hoje. Na aula que vem a gente começa do outro slide. Então, para que as medidas de dispersão e de posição tenham a mesma unidade, porque, na verdade, a média, a unidade da variância é uma unidade ao quadrado, né? E não é o que a gente quer. Para que elas tenham a mesma unidade, média, e essa medida de dispersão, que a gente vai chamar de desvio padrão, costumamos, então, substituir a variância pela sua raiz quadrada, chamando ela de desvio padrão. O desvio padrão é geralmente usado para definir os intervalos em torno da média. Então, vamos calcular no Excel qual que é o nosso desvio padrão, vamos ver se está igual ali. Desvio padrão, deixa eu ver aqui qual que é a função. Desvio padrão médio, retorna a média dos desvios absolutos do ponto a partir da sua média. Esse aqui, ó. Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Vamos colocar esse aqui, se não der, porque é o outro. Desvipad.a. Zero vírgula 0364, aproximadamente, né? Deixa eu só ver se a gente colocar o outro para ver se tem alguma diferença. Fizeram ali? Conseguiram achar o desvio padrão? Fernanda, ok.
Então tá, então a gente tem aqui os valores que normalmente a gente usa para fazer uma caracterização simples, rápida e simples de algum estudo, né, amostral que a gente tenha feito. Isso daqui não é suficiente para a dissertação de vocês, tá? O que pode ser uma pena, mas para a dissertação de vocês, obviamente, vocês vão ter que procurar vários outros, vão ter que fazer vários outros testes, né? Teste de variância, da ANOVA, para ver se realmente vocês têm correlação entre aquilo que vocês estão testando. Principalmente a Carol, acho que também, né, trabalhar com resíduo. Não lembro, Carol, qual que é a sua parte da Cacau, é resíduo com materiais de construção, né? Tá sem microfone, Carol. Ah, não tá dando, tá. Não, beleza. Mas então, por exemplo, para saber se tem correlação aquele resíduo naquele total que você tá buscando, se tem convalidação científica, você vai precisar correlacionar esses dados de forma muito mais intrigada do que simplesmente uma média de desvio padrão que você vai usar. Então, a Estela vai mostrar para vocês vários testes que vocês vão fazer para ver se essa correlação é boa. Porque quanto maior, né, o grau de correlação, mais você vai conseguir dizer com certeza que aquilo que você está testando é uma coisa boa. Quanto menor o grau de correlação, aí não tem muita correlação um parâmetro com o outro, e você não vai poder ter validação científica disso. Da mesma forma com a Romã, né, com os testes que foram sendo feitos também, tá? Então, a gente pode ficar por aqui, porque daí agora a gente já vai começar. Deixa eu só terminar. Ainda está apresentando para vocês? Vocês estão vendo, ok? Tá. Só para a gente encerrar aqui, ó, a última análise com relação ao desvio padrão. Nossa amostra, então, de 140 caroços, os limites do intervalo definido por um desvio padrão em torno da média são 0,2024 mais ou menos 0,0364. Isso que eu falei para vocês quando vocês forem ler artigo científico que tem análise estatística. É essa forma correta que é para escrever no artigo científico. A gente não trabalha só com média. Quando a gente coloca algum dado estatístico simples, básico, né, porque isso daqui é algo bem básico, a gente coloca a média mais ou menos o desvio padrão. Quer dizer que o peso dos caroços, ele vai ter uma variação de 0,1660 até 0,2388. Como é que eu sei isso? É o 0,2024 mais 0,0365 e o 0,2024 menos 0,065. Então, essa daqui vai ser a distribuição dos pesos desses grãos de feijão. Podemos ampliar os limites se a gente utilizar um intervalo de 2 vezes o desvio padrão, que é o que a gente viu lá no histograma. 0,2024 mais ou menos 2 vezes 0,0364, que é o desvio padrão. Ou seja, de 0,1295 gramas até 0,2752 gramas, a gente vai ter quase que o total da nossa amostra. Ou mais ainda, se usarmos 2 vezes o desvio padrão... Ah, não, aqui eu coloquei errado, que é 3, tá? Depois eu vou arrumar para vocês lá no... Se a gente usar 3 vezes o desvio padrão, 0,0932 até 0, tem até 2 vírgulas aqui, muita tarefa, muita aula para preparar, gente. 0,03116, 0,3116, tem um 0, mais aqui, tá? Então, a gente vai ver que a gente tem aquela nossa amostra toda representada nesses valores, da média mais ou menos 1 desvio padrão, a média mais ou menos 2 desvio padrão, e a média mais ou menos 3 desvio padrão a gente praticamente nunca usa, tá? Porque aí realmente já está muito nos extremos, e aquilo ali já é algo que a gente está desconsiderando e usando como insignificante para a nossa amostra. Então, aqui a gente vai encerrar, porque daí a gente começa daqui
tá? Na aula que vem, para depois fazer as outras análises que não vai dar tempo da gente fazer hoje. Então, com isso a gente pode já encerrar. Gente, salvem essa planilha que vocês têm aí, tá? Salva num arquivo, numa pasta estatística, que a gente vai ampliando ela nas outras aulas, tá? E provavelmente, gente, eu não acho que eu nem falei para vocês, mas da minha parte a gente não vai fazer avaliação, tá? E vocês, depois no final, vocês vão mandar para mim, ai que pena, vocês vão mandar para mim essa planilha que vocês estão fazendo e o que eu estou vendo junto vocês fazerem, que eu estou corrigindo, só para eu poder ter um instrumento para dizer para a Estela, ó, todo mundo participou e fez, mas isso não vai servir como avaliação nem nada. Avaliação mesmo, quem vai fazer é a Estela, porque realmente é a maior parte que ela tem da disciplina, tá? Então, comigo, se fizer o que vocês estão fazendo, tá? De boa, sossegado. Beleza? Gente, se não tiver mais dúvidas, por hoje seria isso. Até segunda-feira. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.